Olá, tudo bem? Sou André Bastos, médico nefrologista, e estamos aqui hoje no RINTUB para falar sobre biópsia renal. Algumas pessoas se confundem achando que a indicação de uma biópsia renal está associado à presença de neoplasia. A gente vai fazer biópsia em geral de uma tireoide, é porque está buscando ver se tem um tecido maligno. Fazer uma biópsia do fígado, grande maioria das vezes também é isso, do pulmão, um nódulo pulmonar. Mas quando a gente fala de doenças renais, a gente indica uma biópsia quando a pessoa está perdendo proteína na urina, uma quantidade excessiva de proteína na urina, e ela está inchada, ela está perdendo sangue na urina, ou então a pessoa tem uma perda rápida de função renal e a gente não sabe o motivo. Então, a gente indica a biópsia renal para identificar o que de errado está acontecendo nos rins. A gente vai biopsiar uma parte do rim para saber se existe uma inflamação numa região dos rins chamada de glomérulos. Os glomérulos, eles estão localizados na parte mais superficial do rim. Por isso que a biópsia tem que ser executada numa parte específica do rim. Você aprofunda muito a agulha, você entra na parte medular do rim, onde não tem as células de filtração, as células já são diferentes, tá certo? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar quais são as indicações de biópsia renal, como é feito o procedimento, quais são os cuidados depois de uma biópsia, quem tem indicação de fazer uma biópsia. E a gente vai tentar, assim, esclarecer as dúvidas das pessoas aqui inscritas no canal que perguntam tanto sobre biópsia renal. Então vamos lá para o vídeo. Gente, como eu falei, uma pessoa faz uma biópsia renal para tentar identificar perda de proteína na urina, sangue na urina, um aumento da creatinina sem uma explicação plausível, buscando o diagnóstico de doenças glomerulares, que é essa parte superficial do rim, onde a gente faz a filtração do sangue. Proteína, gente, não é para sair na urina. Proteína é uma substância nobre. É feita para reações bioquímicas no corpo, produção de pele, de tecido de órgãos, reconstrução, para você fazer a sua cicatrização, certo? E então a proteína não é para perder na urina. Por mais que você tome, às vezes, suplementos proteicos, ele pode sair nas fezes, ele pode não absorver. Mas uma vez que absorveu o que está no sangue, o rim não deixa escapar nenhum tipo de proteína. O nosso rim é feito de uma forma tão magnífica, pelo nosso Criador, que ele não deixa escapar a proteína. Então, se está escapando, se a pessoa está perdendo proteína, a pessoa fica inchada, a pessoa pode ter perda de função renal, pode ter sangue na urina. Então, esses fatores levam ao médico, ao nefrologista, a indicar uma biópsia renal, certo? A biópsia renal não é um procedimento complexo, mas tem seus riscos. É um procedimento, é um ato cirúrgico, tá? Então, quando o seu médico indicar uma biópsia para você, ele vai observar se você tem indicação e se você tem condição de fazer a biópsia. Por exemplo, se sua coagulação de sangue está boa, certo? Se sua plaqueta está boa para fazer essa coagulação, se seu exame de coagulação, tá? Que é aqueles dependentes de vitamina K estão bons, porque se a gente fizer um corte, ele tem que cicatrizar, senão acaba sangrando e causando problemas. Tem que ver se você tem o peso adequado, se seu rim ele tem tamanho suficientemente grande para a gente tirar pedaço dele. Às vezes o rim é muito pequeno, às vezes o rim é muito embaixo da costela, Os rins estão localizados na região lombar e uma parte dele, que é em geral o colo superior, eles ficam protegidos pelas costelas. Isso é bom para proteger contra traumas, mas quando a gente vai fazer uma biópsia, se ele for muito superior, às vezes dificulta mais a biópsia. Então, tendo indicação, está perdendo proteína, está perdendo sangue, está com perda de função renal, a gente vai indicar. Tem condição? A gente vai ver se tem condição. Se está coagulando bem, se os exames estão bons para fazer uma biópsia, para fazer um procedimento cirúrgico, para evitar que haja sangramento, certo? O procedimento é feito no centro cirúrgico ou numa sala de procedimentos, tá? Estéril, então tem que estar bastante limpinho para não ter nenhum tipo de infecção, certo? Em geral, ele é guiado por ultrassom, aparelho de ultrassonografia. A gente pega o aparelho, identifica o rim, onde é que ele está, e a gente vai olhar todo o trajeto, a agulha entrando pela pele, pelo tecido subcutâneo, pelo músculo, até chegar na cápsula. Entra no rim, entra pouquinho só para pegar a capa do rim, onde tem os glomérulos, tá? É a parte superficial do rim. E aí a gente dispara com agulha semiautomática e tira um pequeno fragmento. Fragmento, pessoal, é bem pequenininho, certo? É coisa de um tubinho de mais ou menos 1,5 cm, 2,5 cm, certo? E aí a gente busca, no mínimo ali, 8 a 10 células, 8 a 10 glomérulos
para a gente dizer que a amostra é suficiente. A gente só vai perceber isso quando houver análise no microscópio, certo? Então ela é feita guiada por ultrassom. A pessoa ela pode fazer com sedação ou sem sedação. Na maioria das vezes a gente faz sem sedação, certo? Porque ele pode ser feito de forma ambulatorial. Tá? O paciente ele chega de manhã, certo? Se prepara, fica em jejum, colhe os exames no pré-operatório. Se estiver tudo bem, o médico faz a biópsia desse paciente e depois colhe o exame, depende do serviço, tá? Colhe o exame para ver se surgiu anemia, se a hemoglobina, né, que representa os glóbulos vermelhos, ele caiu ou não, porque se caiu é porque sangrou, e a gente às vezes faz um ultrassom de controle, faz ultrassom depois para ver se formou alguma lâmina de hematoma ali ao redor dos rins, tá? O que é que pode complicar então? Sangramento. O sangramento pode ser ao redor dos rins, e se for ao redor do rim, vai causar dor, ou pode ser para a via urinária. Se for para a via urinária, o paciente ele perde um pouco de sangue na urina. Virtualmente, todos os pacientes que fazem biópsia vão ter sangramento na urina. A gente está mexendo num tecido que produz urina, certo? O que acontece é que, na maioria das vezes, esse sangramento ele acontece de forma invisível a olho nu. A gente faz o exame de urina e detecta a presença de sangue na urina. Isso é natural, certo? Mas pode haver também sangramento pela urina macroscópico, visto a olho nu. E às vezes formam coágulos. Se forma coágulos, esse coágulo obstruir a bexiga, o que a gente faz é passar uma sonda na bexiga e ficar lavando com soro. E esse soro impede que haja obstrução do canal de urina. Porque senão esse sangramento do rim, ele coagula na bexiga e impede que a urina, junto com o sangue, né, saia pelo canal, pela uretra, tá certo? Então a gente fica lavando essa bexiga para não entupir, tá certo? Em alguns casos, se a anemia for muito grave, o paciente pode precisar tomar bolsa de sangue, mas isso é muito incomum, acontece menos de 5%, e em cerca de 1%, né, uma complicação que pode acontecer inerente ao procedimento, mas é rara, é a necessidade de ter alguma abordagem cirúrgica, tá? Que pode ser por endovascular, então o médico cirurgião vascular pulsiona um vaso do paciente, chega lá no rim, na região onde está sangrando, tá? Na artéria renal e coagula aquele sangramento. Ou em raríssimas exceções, pode ser necessário, mas às vezes acontece, fazer a nefrectomia, certo? Que é retirar aquele rim que foi biopsiado. Isso é muito, muito raro, tá? Aí você me pergunta, pô, doutor, tem tanta complicação, apesar de ser rara, por que fazer? Porque quando a pessoa está perdendo proteína e os exames de sangue não conseguiram detectar a causa, não existe nenhuma outra forma de diagnosticar a doença se não for através de uma biópsia renal, tirar um pedaço do rim, um tecido do rim, para a gente estudar, tá certo? Aí algumas pessoas perguntam também, mas fez a biópsia, vai tirar um pedaço do rim, meu rim vai piorar a função? Não, a gente tira um pedaço muito pequeno, como eu disse, 1,5 centímetros. A gente tira 8, 10 glomérulos, nos nossos rins tem milhões de glomérulos. Outra pergunta comum, que rim que a gente faz a biópsia? Esquerdo ou direito? Pode ser feito dos dois. Mas pela facilidade a gente costuma escolher o esquerdo, tá? Do lado direito, às vezes o fígado atrapalha um pouco, então a gente costuma fazer a biópsia do rim esquerdo, do polo inferior, da região superficial, para pegar os glomérulos, as células que a gente precisa, e numa região que é menos vascularizada para ter menos efeito colateral, tá? Depois da biópsia, o paciente costuma ficar, isso depende do serviço, o protocolo de cada serviço, mas o paciente costuma ficar deitado por um certo tempo. Em geral, primeiro de barriga para baixo, porque quando a gente faz a biópsia, inicialmente o paciente deita de barriga para baixo. A gente vai fazer ultrassom e vai fazer aqui a coleta do material, certo? E aí, depois da biópsia, ele fica umas 2 horas de barriga para baixo, depois ele vira, fica de barriga para cima, mais ali umas 4 horas, 6 horas total, ele consegue levantar se não tiver nenhum outro problema, tá certo? Tem os cuidados, né, de não fazer atividade física de impacto, carregar peso logo depois da biópsia por um certo tempo. E se o paciente estiver bem, logo ele volta para suas atividades cotidianas até sair o resultado da biópsia, tá? A gente tira 3 fragmentos do rim, na grande maioria das vezes. Um para estudar a microscopia óptica, um para estudar na microscopia por imunofluorescência e para estudar a microscopia eletrônica, tá? Mas esses são dados mais específicos que eu não vou entrar em detalhes aqui com você. Se vocês têm alguma dúvida sobre biópsia renal, escreve aqui nos comentários, siga o RimTube, encaminhe para a pessoa que está esperando fazer uma biópsia. Às vezes, pelo SUS, não é fácil fazer uma biópsia.
mas ela já ir se preparando, ir buscando, tá? Entendendo a importância da biópsia, o que é que pode esperar quando ela for fazer uma biópsia, tá? Muita pessoa pergunta se dói. A gente faz anestesia local, às vezes uma sedação, mas costuma anestesiar bastante e sente um incômodo sim, mas não é nada que não dê para fazer o procedimento. A gente faz de crianças, adolescentes, pessoas muito mais novas e até idosos, né? 70, 80 anos. E costuma ir de forma tranquila, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, encaminha para essas pessoas, dá um joinha, porque assim o YouTube reconhece que o vídeo teve sentido para alguém, né? Fez barulho. Ainda que você dê um joinha negativo, não tem por que dar um joinha negativo, não tem porquê, né? Então dá um joinha positivo. Estamos aqui no YouTube completando um ano de canal, certo? Com mais de 4.000 inscritos nesse tempo. E o objetivo é trazer informações baseadas em evidência científica para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.